Quando parece que as coisas não vão dar certo, mas a minha fé vai me fazer ter o mesmo comportamento. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente está entendendo que a fé, ela tem que produzir uma atitude independente dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles não são a nossa fé. Nós vamos nos sentir mal, sim, muitas vezes desanimados, muitas vezes aflitos. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Mas a sua fé vai lhe fazer ter a postura de quem tem a certeza que vai receber a sua promessa. Glória a Deus. Então, querida, a fé não é sentimento, a fé não é obras, a fé principalmente não é entusiasmo. A fé é uma atitude, é uma mudança de postura, é uma mudança de mente, é uma mudança de palavras a partir do algo que se crê, independente do que as circunstâncias mostram. Muito bem. Os sentimentos estão muito ligados às circunstâncias. Outra coisa pela qual a fé não se associa. A fé não se associa ao medo, querido. O medo, ele é contrário à fé. A timidez também faz parte do medo. E o medo é contrário à fé. Vemos isso no episódio de Pedro. Pedro está lá no barco com os outros discípulos, Jesus vem no meio da tempestade e está andando sobre as águas. Nossa. Aí Pedro vendo aquilo, Senhor, você é tu mesmo, deixa eu ir até aí contigo. Deixa eu andar também sobre as águas. Aí Pedro, todo cheio de fé, empolgado mesmo, mas com fé, ele vai começando a andar sobre as águas. Ele está andando, aí de repente ele olha para o barco está meio longe, e ele olha para baixo e se afogar, não dá tempo de chegar ao barco, também está meio longe de Jesus, aí ele pensa o quê? Meu Deus, e agora? Estou com medo. Aí o medo vai suprimir a fé de Pedro. Aí Pedro começa a afundar. Aí Jesus vem, salva Pedro e diz, homens de pouca fé, homens de pequena fé. Por quê? Porque a fé, ela não se compactua, ela não se encaixa com medo. O espírito que Deus nos deu, segundo as cartas lá no Novo Testamento, é o quê? É um espírito de coragem. Aleluia. Então quando nós temos fé, nós temos coragem. E muitas vezes, embora tenhamos sentir temor, sentir medo, não sentir nervoso, esse medo, esse nervosismo, ele não ultrapassa o tamanho da nossa fé. E nós não deixamos de agir de acordo com a nossa fé para agir de acordo com o nosso medo. Nós ainda vamos mesmo com medo, porque a nossa fé nos impele a ir. Então, esse espírito que você tem ele não pode se deixar dominar, se levar pelo medo. O medo, ele não impede de evangelizar. O medo nos impede de se comportar como se recebêssemos alvos, tendo a possibilidade de sermos taxados por louco, porque realmente a fé é sobrenatural. Então pessoas naturais, elas não entendem. Elas não entendem quando pessoas, como nós, pessoas espirituais, elas reagem a coisas espirituais, não a naturais. Porque muitas vezes essas se contradizem. Então o medo, ele vai lá. E você vai dizer, nossa, se eu evangelizar, eu vou estar falando de algo, eu posso ser ridicularizado, não faz razão, não faz muito sentido. Também se não comportar com meu marido dessa forma, eu vou ser taxada disso, tratada de submissa, ser taxada de besta, de otária, de um bocado de coisa aí, e não vou fazer porque estou com medo. Mas aquela pessoa que tem fé, ela supera o medo e ela faz. Então, a fé se associa com a coragem. A coragem está diretamente associada com a fé. Você pensa que não pude sentir? Eu não senti medo de estar aqui esta noite, falando para vocês, mas maior é a minha fé em Jesus Cristo. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, falando a respeito daquilo que creio, defendendo a minha fé, e eu vou alcançar. Elas já me foram entregues, e vocês verão a glória de Deus através da minha vida. Muito bem, então a fé não se associa com medo. Agora vamos chegar ao ápice desse assunto, ao clímax, que tem por assunto o seguinte: a materialização da fé. Repita comigo: a materialização da fé. O que é isso? É tornar o que é sobrenatural, tornar natural. É trazer o que está no âmbito intangível a algo que se pode tocar. Aí você está provando, você está tornando-se visível aquilo que é invisível. Então, quando você faz materializar a fé, é você justamente fazer um ponto de contato entre o sobrenatural e o natural. E nisto, a tua fé, ela é manifestada. E aí sim, ninguém pode dizer que você não tem fé, ninguém pode dizer que a tua fé não é real e nem verdadeira, porque ela é. Quando você materializa a fé, como é que você pode fazer isso? Através de ações, meu querido, atitude, mudança de postura e um novo termo que tem sido usado e que é válido diante de Deus, que é o ato profético. Ato profético, querido, ele não é algo que foi inventado esses dias. Ato profético é uma prova, é um marco que
que as pessoas fazem para legalizar, para legitimar, para tornar concreto aquilo pelo qual elas têm feito algo, aquilo que elas têm pedido, aquilo que ela crê, aquela atitude, aquela ação. Então, o que é o marco profético? A gente vê isso no ato profético lá quando o povo vai atravessar o rio para Canaã, chegar até Canaã, finalmente chegar, começar a desbravar Canaã, e Deus manda, levanta um altar. Assim como ele diversas oportunidades, Deus diz, levanta um altar. E aquele lugar foi chamado isso, isso e aquilo. Porque ali Deus fez isso, isso, e o povo presta adoração. Aquilo ali é um marco, aquilo ali é um ato profético. E a gente vê isso em muitas oportunidades no nosso dia a dia, atos proféticos. O que são? São gestos de fé, a materialização da nossa fé. Outras duas maneiras de materializar a fé, muito desconhecidas no nosso meio, é o primeiro, jejum. Jejum é uma clara e básica e forte maneira de se materializar a sua fé. Por quê? Porque você crê em algo, você pede algo, mas ainda está só no âmbito das palavras, ainda está só no âmbito das ideias. Aí você vai fazer o quê? Um jejum por aquilo. Isso é tão grandioso, isso é tão poderoso que a palavra mesmo fala que existe demônio que só pode ser expulso com jejum e oração. Por quê? Porque o jejum, ele denota uma fé maior, sabe? Ele materializa uma fé maior, capaz de se abdicar de coisas tão elementares ao ser humano quanto comer e beber para que o Espírito opere. Então, o jejum é um ato profético. O jejum é uma forma de materializar a sua fé. Quando você jejua, você não só pediu, como o teu corpo está sofrendo, está passando por mudanças, você não está alimentando, você não está comendo para que aquilo aconteça, para em favor daquilo. E Deus, ele honra isso. Tanto é que dá mais autoridade e unção a quem jejua. Tanto é que eu, para pregar esta noite, eu fiz esse ato profético. Eu fiz essa materialização da fé em 5 oportunidades durante essa semana, desde que soube que eu teria a oportunidade de estar aqui esta noite. E Deus está honrando, Deus está comprovando esta palavra. Deus falou, Deus me impactou, a minha vida foi reavivada, a minha vida foi fortalecida, porque Deus, ele honra o sacrifício, ele honra a fé. Porque a fé é algo. Eu também posso. Eu creio no jejum. Aleluia. Outra maneira de se materializar a fé, querido, é através do voto. Quando você faz o voto, você está materializando, você está tornando palpável, você está tornando visível uma fé pela qual Deus vai operar e te dar a vitória. Um dos exemplos de votos que nós encontramos é a voto do Nazireu. O Nazireu, ele não cortava, ele não passava na vara de um corpo, ou seja, o cabelo dele crescia, ele mantinha, preservava o seu cabelo, ele não cortava, não se passava faca sobre a sua cabeça. Ou seja, ele estava manifestando a sua fé, a sua aliança, a sua promessa com Deus, não cortando a cabeça, algo natural, algo sobrenatural, algo tangível. E isso se materializava a sua fé. E tanto é que Sansão, ele era forte, ele tinha um espírito, ele estava cheio de Deus enquanto o seu voto estava de pé. Mas ele só fez cortar o cabelo, um gesto natural, e o sobrenatural foi-se embora. Então, voto é uma das formas da qual se manifesta a fé. E eu já fiz votos na minha vida e Deus, ele honrou. Deus, ele está honrando o meu namoro é fruto de um voto. E só quem conhece meu passado sabe como esse namoro é uma bênção de Deus na minha vida. Porque ele é fruto de um voto. Eu fiz um voto e Deus honrou. Porque Deus honra. Deus honra a fé. Deus gosta da fé. Deus se alegra com a fé da gente. Sabe? Deus se agrada, como diz a Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o voto é outra forma de materializar a nossa fé. Exemplos de pessoas que tiveram atos proféticos, que materializaram sua fé através de atitudes e gestos físicos. O primeiro exemplo que trago-vos esta noite é o exemplo de Abraão. Lá em Gênesis 17, 1-10, nós vemos Abraão sendo abordado por Deus e Deus fala, ó Abraão, porque o nome dele era Abraão ainda. Abraão, teu nome é Abraão, mas a partir de hoje o teu nome vai ser Abraão. Eu fico imaginando Abraão, porque quando Deus falou com Abraão, ele tinha 99 anos, ele não tinha tido um filho, e o nome dele, Abraão, significa pai das alturas. Aí você pensa que o cara desse deve ser purinado demais. Ei, pai das alturas, cadê teus filhos? E não tem filho nenhum. E Deus chega para ele e diz, ó, teu nome vai ser mais Abraão, não, vai ser Abraão, porque agora tu serás pai de multidões. Aí Abraão, obrigado, Deus. Não basta ser pai das alturas, tem que ser pai de multidões. Ainda com 99 anos, o corpo já está se envelhecendo, se encurvando, e ele tem filhos, e eu vou ser pai de multidões, Senhor. Cadê? Só que Abraão não fez isso não, que eu estou fazendo aqui, senão Abraão creu, meu irmão.